Bem-vindo ao canal Fazendo Ciência. Meu nome é Alexandre Lima e hoje nós vamos falar sobre a ponte de Wheatstone. Um pouco de história. Samuel Crish foi o que primeiro apresentou esse método, ele chamou de método do diamante. Ele estava estudando sobre propriedades magnéticas e elétricas dos metais. 10 anos depois, o Wheatstone utilizou esse método, Ele referenciou, disse que era do Crish e apresentou esse método para medir resistências. Isso se popularizou tanto que esse método passou a ser chamado método de Wheatstone. Tá? Bem, quando a gente quer fazer a medida, por exemplo, medida de resistores, a gente pode se lembrar da lei de Ohm e utilizar um amperímetro e um voltímetro para poder medir a resistência. Então, com amperímetro a gente vê a corrente, voltímetro a gente vê a tensão, pega esses valores, faz a conta e determina o valor da resistência. Ora, muito interessante, porém, esse método precisa de dois aparelhos precisos, o amperímetro e o voltímetro. Precisos com a escala que, com os valores, consiga marcar direito as informações. Bem, isso passa a ser um complicador na hora das medidas. A gente também pode abrir mão do voltímetro ou do amperímetro se a gente garantir que a fonte é precisa. Mas tudo bem, você substituiu a precisão do aparelho de medida para a sua fonte. Então você continua precisando de dois aparelhos precisos. A ponte de Wheatstone ele resolve em muito essa questão. Então ela vai dispensar a precisão da fonte. Então, se era uma fonte de 12 e por acaso ela está com 10 volts, você continua medindo precisamente. Tá? E o galvanômetro, que ele vai indicar a passagem de corrente elétrica. Então, você não precisa que esse galvanômetro aqui ele tenha uma escala. Ele só precisa dizer que não passa corrente. E se tiver alguma corrente, ele vai dar a indicação. Então você não precisa de uma escala dele. Então esse equipamento aqui também passa a ser um equipamento simples. A única questão é que você vai precisar de 3 resistores com precisão, mas ter um equipamento, um resistor preciso, a complexidade dele é muito mais simples do que ter um voltímetro, um amperímetro preciso. Tá? Então, R1 e R2 tem que ser preciso, R3 também, só que o R3 é um resistor variável. O resistor que você vai medir vai ser o Rx e o galvanômetro vai ser da forma mais simples, Ele só precisa indicar se existe ou não corrente elétrica no seu sistema. Bem, na situação de equilíbrio da ponte de Wheatstone, não vai ter corrente elétrica passando pelo galvanômetro. Então, o Ig vai ser igual a 0. Nessa situação, você tem que a corrente I1, que passa no resistor R1, vai passar completamente em cima do resistor R3. Então, I1 vai ser igual a I3. Do outro lado, I2 vai passar toda no resistor Rx. Então, I2 e X também são iguais. Então, olhando pelas quedas de tensão, a gente vê que para não ter corrente no galvanômetro, o potencial dos dois lados tem que ser iguais. Para que eles sejam iguais, isso quer dizer que a queda de tensão no resistor R1 tem que ser igual à queda de tensão no resistor R2. Pela lei de Ohm, V igual a RI, nós temos a queda no resistor R1, a queda no resistor R2. A mesma lógica nos outros dois resistores. R3 e 3 tem que ser igual Rx e X. Ora, mas a gente viu que pelas correntes, I3 é igual a I1 e X é igual a I2. Então vamos substituir e a gente tem essas equações descritas em função de I1 e I2. Ora, rearrumando, você tem que I1 e I2 na primeira equação é igual a R2 sobre R1. E na segunda equação, Rx sobre R3 é igual a I1 sobre I2. Ora, essas duas equações são iguais a I1 sobre 2, então você fica que R2 sobre R1 é igual a Rx sobre R3.
Então essa equação aqui, ela nos é favorável para a medida, mas a forma que a gente normalmente vai memorizar é a forma quando você coloca em multiplicação. Então você tem que R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Então quando a ponte de Wheatstone estiver equilibrada, ou seja, sem corrente no galvanômetro, os resistores opostos, o produto deles vão ser iguais. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. E a gente chega nessa fórmula aqui, que é a fórmula que normalmente é apresentada e se faz um monte de exercícios que normalmente a gente usa. Eu vou agora um pouco além que normalmente as pessoas apresentam da ponte de Wheatstone. Vamos fazer uma análise da propagação do erro, da precisão. Então vamos escrever Rx é igual a R2 vezes R3 dividido por R1. Bem, quando a gente faz a medida de um resistor, por mais preciso que seja o valor, você sempre tem uma incerteza. Então você tem o valor do resistor mais ou menos uma incerteza da medida. A mesma coisa para o R2, uma mesma coisa para o R3. Tá? E com esses valores você vai aplicar aquela fórmula e determinar Rx. Então você vai ter Rx mais ou menos uma incerteza, né, na sua medida. Então como é que vai ser feito isso? Tá? Pela lei, né, você aplica lá as derivadas, você tem aqui a taxa de variação do valor do resistor Rx quando varia o resistor R1. E aí você vai multiplicar pela sua incerteza. A mesma coisa do Rx para o R2, a mesma coisa do Rx para o R3. E a sua incerteza total vai ser a soma de todas essas variações possíveis. Ora, aplicando as derivadas, você vai ter essa fórmula que a gente tem aqui embaixo. Aqui deveria aparecer um sinal de menos, mas a incerteza, você não sabe para que lado ela está indo, se é positivo ou negativo. Então, o que acontece? A gente vai pegar o valor absoluto da incerteza nessa conta aqui. Então, dando continuidade, vamos fazer um exemplo. Faz de conta que os três resistores, R1, R2 e R3, são resistores de 100 ohms com 1% de imprecisão. Então eles podem ter um valor mais 1 ou menos 1, ou seja, de 99 até 101 ohms pode ser o valor do seu resistor. Aplicando a conta aqui, você obtém que Rx também vai ser de 100 ohms. Mas com que grau de precisão? Então você coloca lá na nossa fórmula e aí você vai substituindo os valores. Então, como todos os resistores são iguais, esses coeficientes aqui na frente é 1. Ora, mas quanto foi a variação de cada um? 1%, ou seja, nesse caso, 1 ohm. Então, substituindo, você chega que a imprecisão foi de 3%. Aí você, peraí, eu tenho equipamento que eu consegui medir os resistores com a precisão de 1%. Aí eu venho na ponte de Wheatstone e eu tenho uma imprecisão de 3%, né? Então esse aparelho não é tão bom assim. Não, esse aparelho é bom. Por quê? Esses equipamentos, o R1, R2 e R3, né, esses resistores, eles foram medidos em laboratório, com tudo protegido, com sistema, com precisão, foi feita análise estatística, foi feito vários processos para garantir que essa precisão era de 1%, né? É claro que hoje em dia tem tecnologia para muito mais de 1%, mas estamos trabalhando com 1%. E aí você vai para o campo, tá? Sem esse aparelho todo que você tem no laboratório, usando uma fonte que não é confiável e um galvanômetro que simplesmente tem que estar aferido para dizer se a corrente é zero ou não, e você consegue medir de forma rápida o resistor e com um erro que de alguma forma vai ser aceitável. Então é um equipamento que te dá uma precisão, tá? Que conforme, se você quer melhorar essa precisão aqui, você melhora a precisão dos seus resistores aqui.
Ainda tem outras vantagens que a gente vai falar da ponte Wheatstone mais no final da apresentação. Mas alguém poderia reclamar sobre isso. Ah, mas será que isso aí foi um caso particular? Então vamos fazer um segundo exemplo, né? Então eu só estou fazendo a mostração, né, disso. Eu vou usar agora o resistor, continuo com 1% de imprecisão em todos os resistores, e eu vou agora trabalhar com esses valores. Repare que o cálculo, né, os produtos resistores opostos continuam o mesmo. Vai ser 900 vezes 100, tá? Vai dar 90 mil, e 300 vezes 300 aqui também vai dar 90 mil. Então, a ponte está equilibrada dessa forma. E qual vai ser o valor da incerteza? Então, você vai aplicar lá a fórmula, tá? Substituir, e você vai encontrar esses valores aqui. Substitui os desvios e você encontra mais uma vez 3%. Então, seus resistores estão com desvio de 1% e a tua medida vai ter um desvio de 3%. Ok? Então, não é um caso particular, é uma tendência. Bem, a ponte de Wheatstone, chegamos aqui. Mas a gente pode fazer algumas melhorias. Vamos trabalhar com a ponte de fio cursor. A ideia é que o braço esquerdo aqui seja um potenciômetro, né? Ele todo é um potenciômetro. E a gente vai chamar R1 a parte de cima e R3 a parte de baixo. E aí você vai correr esse cursor até chegar no equilíbrio, tá? Onde o galvanômetro vai ter corrente igual a zero. Ora, qual é a vantagem dessa estrutura? É porque é o seguinte, R1 e R3 é uma constante, mais o erro, né, que alguém na hora da medida teve, tá? Só que é um valor conhecido, foi medido no laboratório. E o que é que acontece? Quando você está colocando o cursor, você pode ter um erro, né, na hora de aferir, né? Então vai ter um erro DR. Então o desvio do resistor R1, se ele for positivo, ou seja, se você está falando que o valor dele é maior do que o que ele realmente é, isso implica que a medida do R3, o valor dele vai ser menor do que realmente ele é. Então os desvios vão estar em sinais contrários, porque R1 mais R3 tem que ser igual a uma constante. E agora você tem uma coisa interessante, né? O erro de um vai estar num sentido e o erro do outro no outro sentido. E você tem, por construção, a garantia desse. Você não pode ter aqui na situação que o desvio do R1 seja positivo e, ao mesmo tempo, o desvio de R3 seja positivo. Nem que o desvio seja negativo e do outro também seja negativo. Vai ser sempre com sinal contrário. Quando você for fazer o cálculo do desvio, você vai encontrar essa fórmula. Então, você vai ver que os cálculos referentes ao desvio do R1 e do R3, agora você tem garantia que eles têm sinais contrários. Então, com isso, quando a gente for fazer o exemplo aqui, voltamos ao exemplo 1, a gente vai ter a situação que você tem a garantia que se o DR1 for positivo, a variação do R3 é negativo. Então, vai estar com sinal de menos do lado de cá. E quando for ao contrário, quando o delta R1 for negativo, o delta R3 é positivo. Então, o sinal vai estar do outro lado. Então, um vai cancelar o outro. E olha só o interessante. Agora você obtém um erro semelhante à precisão que você tem no aparelho original, que você tinha lá no laboratório. Então você consegue, com a ponte, obter o mesmo grau de precisão, simplesmente por uma mudança construtiva. Você já estava usando um potenciômetro em R3, agora você muda a forma com que você arruma ele e consegue o mesmo erro. Ok? Então aquele nosso problema original desaparece. Bem, aplicações das pontes de Wheatstone. Normalmente a gente vai usar em sistemas de medição. Na área de mecânica, a gente vai medir deformações, vai usar o strain gauge para fazer essas medidas. E você tem várias formas de montar a ponte de Wheatstone conforme a sua finalidade, né? Então, é um estudo mais aprofundado na área de mecânica. E a gente tem
as configurações usando 1, 2 ou 4 sensores. Então vai mudar um pouquinho aquela estrutura que a gente viu na apresentação de hoje. E ela pode ser também utilizada com a ponte equilibrada, ou seja, galvanômetro medindo corrente igual a zero, ou pode usar um aparelho para medir a corrente e medir o desequilíbrio da sua ponte. Tá? E outra coisa muito interessante da ponte de Wheatstone é que, como você tem os elementos semelhantes, você tem resistores, você tem os strain gauges, você tem equipamentos que têm a mesma natureza física, eles vão ser perturbados da mesma forma com a temperatura. Então o que acontece? A ponte em si, ela não é afetada pela variação da temperatura. Então é uma característica muito interessante dessa ponte, que pode ser usada para várias aplicações. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do canal, da apresentação. Curta o vídeo, inscreva-se, comente e compartilhe. Até a próxima, pessoal.